Olá, meu nome é Charla, sou pedagoga do IFMG Campus Congonhas e nós vamos discutir agora, fazer algumas reflexões e abordagens a respeito da educação disruptiva, que é um modelo educacional atual e que vem colaborar para a formação do profissional do futuro. Esse conceito é debatido já há bastante tempo nos meios educacionais, acadêmicos, sobretudo aquelas equipes que discutem e debatem esse mercado de trabalho, diante do avanço tecnológico que nós vivenciamos, e ela veio à tona de uma forma mais acentuada agora nesse contexto de pandemia, o qual nós vivenciamos. Para que a gente possa ter um direcionamento desse debate, dessas reflexões a serem levantadas a respeito da educação disruptiva, preparei aqui alguns slides que vão estar norteando alguns pontos importantes e eu vou trazer esse tema falando aí a respeito então do futuro, do profissional do futuro, uma trajetória baseada na educação disruptiva. Bom, nós vamos começar falando a respeito das perspectivas e tendências desse modelo educacional e também desse contexto de mercado de trabalho que nós estamos vivenciando. As constantes transformações a qual vivenciamos nessa perspectiva de mundo globalizado, elas impactam diretamente nas dimensões da vida humana, dimensões social, cultural e educacional. Essas mudanças também vão impactar na forma como as organizações se organizam e geralmente também modificam a estrutura dessas organizações, consequentemente vão impactar na forma do trabalho, do fazer o trabalho. Então elas também vão estar modificando o perfil do trabalhador diante dessa nova organização institucional que se estabelece frente aos avanços tecnológicos e a novas formas do fazer do trabalho. É importante considerarmos que estamos passando por um momento de ruptura com as tradicionais formas de trabalho e de educar diante dessas transformações. É uma quebra de paradigmas que se inclina às formas híbridas do fazer, seja no trabalho ou seja na educação. Isso se dá principalmente pela digitalização, dinamização dos processos e também pelo desenvolvimento de novas competências que são exigidas ao trabalhador. Então, diante desse contexto de globalização, de digitalização, de promoção dos conhecimentos de engenharia, principalmente por causa da tecnologia, desse avanço tecnológico, a gente vai perceber que novas modalidades de trabalho vão surgir, novas profissões e na educação também novas formas de ensinar. E formas essas que vão estar aí postas também para atender a uma demanda que é a demanda do mercado de trabalho e de suas novas exigências diante dessas transformações constantes e cíclicas. E assim, novas modalidades de trabalho, como home office, e de educação, como o ensino híbrido, emergiram nesse contexto e se intensificaram, principalmente com a crise ocasionada pela pandemia. É importante dizer que todas essas modalidades elas não surgiram em virtude da pandemia em si, mas na verdade o que ocorreu foi uma aceleração de tendências que já vinham sendo discutidas há um tempo, tanto no campo do trabalho como no campo da educação. É interessante que essa ruptura ela proporcionou o fortalecimento e a aceleração da integração dos saberes, saberes de português, de matemática, física, química e de todos os outros campos do conhecimento, associados à tecnologia e à digitalização. Além disso, também podemos perceber
que nesse movimento em curso percebemos o aumento do uso das redes sociais e de ferramentas de videoconferência e de outros recursos tecnológicos e digitais para a promoção do trabalho, para o saber fazer do trabalho e também da educação, do empreendedorismo e de outros campos que necessitaram desses recursos durante esse contexto de pandemia, onde a ordem do dia era o fique em casa, e tem sido, né, o fique em casa. Não obstante, nessa cadeia de transformações cíclicas e constantes, um novo perfil de trabalhador passou a ser exigido por esse mercado de trabalho. Nas últimas décadas, as tendências educacionais e desse mundo do trabalho transitaram de uma perspectiva da empregabilidade, a qual, embora não tenha deixado de existir, ela não é mais mencionada com toda a ênfase que era dada há um tempo atrás, nos discursos midiáticos, empresariais e educacionais, e deu lugar ao discurso do empreendedorismo. Então, hoje, mais do que nunca, esse trabalhador também tem que ter uma perspectiva empreendedora para a sua atividade dentro desse mercado de trabalho. Essa transição que ocorre tanto na educação como nesse mundo do trabalho trouxe essa perspectiva acentuada da integralização dos diversos campos do saber e das áreas do conhecimento, associados também à inovação, à tecnologia e a essa digitalização. No interior das organizações, o que percebemos foi o aperfeiçoamento de um modelo toyotista, um modelo estrutural, né, que foi elencando novas exigências ao sujeito que busca essa inserção do mercado de trabalho, seja na procura por emprego ou também na oferta de um produto ou serviço. E é nesse sentido que a resolução de problemas também se compõe como um item importante para que esse trabalhador esteja ativo no mercado de trabalho. E por isso também que essa hiperconectividade eletrônica no mundo apresenta uma categoria e uma escala totalmente nova e de possíveis problemas. E nesse contexto, algumas nomenclaturas surgem para que a gente possa compreender melhor essa dinâmica de mundo. Foi daí que surgiu, então, uma expressão mundo VUCA, que também não surgiu nesse período de pandemia, mas que já vinha aí sendo utilizado para denominar essa perspectiva dinamizada desse mundo globalizado, que definia o mundo como complexo, onde você precisa lidar com muitas variáveis para tomar uma decisão, principalmente nessa perspectiva de solução de problemas. Ele também é volátil, porque tudo muda muito rápido. É ambíguo, porque falta clareza sobre o significado dos eventos que ocorrem no cotidiano. E também é incerto, porque falta clareza sobre o presente. Então, ele é pautado aí pela volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Esse é o mundo VUCA. Nesse contexto pandêmico no qual nós estamos vivenciando, o que a gente percebeu foi uma transição, né, uma vertente também e uma mudança desses conceitos que estavam sendo debatidos nesse mundo VUCA, que é o mundo Bunny, que significa a fragilidade, a ansiosidade que está aí presente em todos nós. Ela também se tornou não linear e também incompreensível. E nós temos que lidar com todas essas variantes aí nesse mundo o qual nós estamos vivenciando para se adequar a todas as mudanças que já eram constantes e cíclicas, hoje elas também estão imprevisíveis. E isso tem afetado o ser humano enquanto pessoa. Então tá aí uma possibilidade de olhar, de ter um outro olhar para esse ser humano que também é o ser ativo e principal desse mercado de trabalho. Então, diante de todas essas perspectivas, né, desse mundo Bunny, desse mundo VUCA,
e também dessa quebra de paradigmas a qual nós estamos vivendo, de novas perspectivas e novas possibilidades, principalmente no pós-pandemia, quais habilidades e competências eu devo desenvolver? O que é importante para que eu busque desenvolver e eu esteja ativo e competitivo nesse mercado de trabalho, né? Essa é uma questão que todos nós temos que estar atentos, porque é através do trabalho que nós vamos aí buscar os recursos para a nossa sobrevivência e também para o nosso desenvolvimento pessoal. Bom, a OCDE, em 2018, publicou um documento no qual defendia que as habilidades necessárias para o futuro, para o profissional do futuro, eram as habilidades interpessoais não rotineiras, que são aquelas envolvidas em consultoria, e as habilidades analíticas não rotineiras, que são aquelas envolvidas em projetos de engenharia e cirurgia médica. O que eu percebo é que, independente do rumo que você vai dar à sua trajetória profissional, você vai precisar de elementos de engenharia para que você desenvolva, para que você esteja aí ingressado nesse mercado e saiba fazer as leituras analíticas daquele campo que você optou em trabalhar. E essa tendência a gente já tem percebido também no campo educacional, que tem utilizado como uma metodologia de ensino alguns princípios, né, da engenharia associadas a esses conhecimentos para que o aluno desenvolva em seu processo de aprendizagem essas habilidades analíticas aí, enquanto possibilidade de desenvolvimento de suas competências, né? E competências essas que estarão aí norteando a sua trajetória acadêmica e provavelmente a sua trajetória laboral também no campo do trabalho. E diante de todas essas mudanças apresentadas e desse mundo globalizado em que nós estamos vivendo, qual caminho de aprendizagem percorrer, né? É aí que se aplica, né, esse conceito de educação disruptiva, que é uma educação voltada para a ruptura com os modelos tradicionais de ensino e que visa também essa associação com a tecnologia, com esse mundo tecnológico que nós estamos aí vivendo. A ideia de educação disruptiva é justamente se adaptar a um novo modelo de sociedade mais horizontal, múltipla, colaborativa e flexível. Bom, esse modelo educacional visa a formação de um sujeito com as habilidades e competências necessárias para a adaptação e flexibilização ao que o mercado possa exigir deles no futuro. É importante dizer que a educação disruptiva ela não deixa de considerar a formação do ser humano integral. Então, a formação humana ela também compõe parte dessa formação tecnológica para que esse sujeito se torne flexível a essas mudanças também. E assim, o que essa educação disruptiva espera dos alunos, principalmente, ou daqueles que estão nesse processo de formação, é o protagonismo, a autonomia, uma aprendizagem ativa e uma participação ativa. Então, hoje, a educação nessa perspectiva disruptiva, ela não vai se centrar apenas no conhecimento que o professor vai trazer, mas sim no envolvimento de ambas as partes, aluno e professor, nesse processo educacional, de forma a favorecer a prática e a aplicabilidade dos conhecimentos por meio de metodologias ativas, de outros mecanismos que utilizem as tecnologias, mas mecanismos de aprendizagem que proporcionem ao aluno uma proatividade já em seu percurso escolar.
E nessa perspectiva desse aluno ativo, dessa aprendizagem ativa, a OCDE também apresenta um meta-aprendizagem, uma educação para o século XXI pautada pelo meta-aprendizado, como refletimos e adaptamos. E aí ela coloca 3 eixos que a OCDE considera importante para esse desenvolvimento desse profissional do futuro, que é o conhecimento, o que sabemos e compreendemos, as habilidades, como usamos o que sabemos, e o caráter, como nos comportamos e engajamos no mundo. Junto a isso, nós temos outros princípios e características que são considerados fundamentais para essa inserção no mercado de trabalho diante dessas atuais transformações e dessa perspectiva de mundo globalizado. O primeiro deles é o aprender a aprender, e isso passa pelo autoconhecimento, pelo protagonismo, iniciativa e de ser empreendedor de si mesmo. E sendo empreendedor de si mesmo é se conhecer melhor, desenvolver competências, entender os desafios e saber criar diante desses desafios. Também o investimento em conhecimento. Cada vez mais você buscar, seja por meio dos treinamentos que são oferecidos pelas organizações ou por mecanismos próprios diante da vasta gama de cursos que são oferecidos por instituições renomadas e também por oportunidades como o NIDCamp, de estar aí aplicando os conhecimentos que vocês adquirem aí na trajetória acadêmica e escolar. Outro ponto importante, e esse vai acompanhar toda a trajetória da vida, é o aprender ao longo da vida, né? É o aprender a desenvolver-se, a estar sempre em constante busca por esse autodesenvolvimento, como autor do seu próprio desenvolvimento. Então, é essa constante busca por esse conhecimento, de estar atento a todas as mudanças que esse mercado tem, para que você se mantenha competitivo e para estar aí inserido nesse mercado. Outro ponto é a flexibilidade e adaptabilidade. O trabalhador flexível e adaptável, ele já é uma exigência não muito nova, né? Já há um tempo que o mercado tem essa perspectiva de flexibilidade e adaptabilidade. No entanto, principalmente no contexto pós-pandemia, a perspectiva é que essa flexibilidade e essa adaptabilidade ocorra de forma ainda mais rápida do que ocorre nos tempos atuais. Isso porque a previsibilidade dos cenários e a percepção da visão de mercado, ela é curta, e isso exige que sejamos ainda mais flexíveis. É o que nós vimos lá na perspectiva de mundo Bunny, né? Então, essa previsibilidade dos cenários, né, diante de crises econômicas e de vários outros fatores que podem interferir nessa dinamização do mercado, ela tende a ser cada vez mais rápida. Então, por isso, essa flexibilidade, essa adaptabilidade se tornam competências importantes a serem desenvolvidas. A criatividade é outro ponto importante a se desenvolver, né? Nós somos seres humanos criativos, mas muitas vezes nós não sabemos colocar em prática a nossa criatividade. Então é importante estar atento a todas as ideias que nós temos, por mais tolas que possam nos parecer ser, mas aperfeiçoá-las e ir percebendo como insights que vão nos dando diante do cotidiano que nós temos aí e dos desafios a serem superados. O desenvolvimento da criatividade, ela é um processo. O repertório cultural, ele deve ser sempre ampliado para que possibilite que eu seja cada vez mais criativo e desenvolva o meu potencial criador. Essa é uma matéria-prima do processo criativo, o repertório cultural. Não se limita à arte, à estética, à música, mas sim no conjunto de interligação desses saberes que são importantes. É essa criatividade que vai possibilitar a solução de problemas, que é um fator, que é um item aí muito importante para esse mercado de trabalho atual. E essa solução de problemas,
nada mais do que ter a capacidade, né, desenvolver a capacidade de enxergar o problema, me basear no que existe em torno desse problema e buscar novas perspectivas, fazendo conexões inéditas para que eu encontre a solução deste problema. Consequentemente, eu preciso desse desenvolvimento de competências numa busca constante, para que eu seja sempre aprimorado e esteja competitivo nesse mercado de trabalho. Assim, ser disruptivo é aprender também a desaprender e reaprender, né? E ter a habilidade de transformar o que é complexo em algo mais acessível. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês a respeito dessa educação disruptiva e da perspectiva do profissional do futuro. Eu espero ter contribuído e ampliado a visão de vocês e a percepção de vocês acerca do mercado, porque eu acredito que quando nós nos antecipamos a conhecer esse mercado antes desse ingresso, nossas possibilidades de sucesso e de competitividade, de assertividade diante dele, ela é ampliada. Então, busquem conhecer cada vez mais quais são essas tendências, as novas exigências e tudo que permeia esse mercado antes mesmo de ingressar, para que você potencialize as suas possibilidades de ingresso nesse mercado. Desejo sucesso a todos os participantes do NIDCamp e deixo meu contato para que, caso vocês queiram conversar um pouco mais sobre essa educação disruptiva, entre outras possibilidades de educação, eu me coloco à disposição, tá bom? Sucesso a todos, estejam aí participando ativamente sempre dos eventos do NIDCamp.